e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é aquele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Oi, meu nome é Cleusa, sou casada com Elcio Elias, sou mãe da Cauane Schelling, da Kemily Eduarda. Atualmente eu moro aqui em Jaraguá do Sul. Eu vim de uma cidadezinha lá do interior de Lages, São José do Cerrito, o nome dessa cidadezinha. Morava no interior do interior dessa cidadezinha. No interior do interior de São José do Cerrito, no chamado Fazenda Marli. Lá nós morávamos lá. Eu sou filha de agricultores, como eu já falei no vídeo passado, e eu venho aqui testemunhar um pouco da minha trajetória espiritual, contar para vocês esse testemunho que talvez sirva de autoajuda para vocês e de exemplo também, que para vocês verem que o Espírito Santo, ele atua no nosso meio nesses dias também, nos ensinando a orar, intercedendo por nós, levando até o Pai. Eu muito pequena ainda, tinha uns 6 anos de idade mais ou menos, foi aí que eu comecei a conhecer Jesus. Porque eu costumo falar que nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. E eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe Enedina, né? A gente morava lá na Fazenda Marli, num sítio bem distante, bem longe. Não havia, na época, uns 30 anos atrás, mais ou menos, não havia condução, era só a cavalo, meio de transporte lá, era só a cavalo mesmo. Ou a gente tinha que ir a pé, tinha que se virar. A cidade mais próxima lá era como daqui em Joinville, mais ou menos, que era essa cidadezinha que tem até hoje, São José do Cerrito. Lá que tinha mercado, farmácia, hospitais e tudo mais. A gente, uma vez por mês, para fazer a compra, para fazer o pedido, o rancho do mês, que era muita pouca coisa, porque a gente sobrevivia, né, nos mantínhamos mais da lavoura, da roça. Mas enfim, o que eu quero compartilhar com vocês é como Deus se manifestou para mim, como Deus se revelou para mim, como Ele me ensinou a orar. Eu digo assim, me ensinou a orar, o Espírito Santo me ensinou a orar, porque agora eu sei, né, depois com a experiência espiritual que eu fui tendo, que eu fui absorvendo depois com esse tempo todo, com o conhecimento que eu tive da palavra de Deus, né, o Espírito Santo. Por isso que eu li ali no comecinho ali de Romanos, né, 8, 26 ao 28 ali, que Ele intercede por nós, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso aí, Ele intercede por nós ao Pai. E eu, com apenas 6 anos de idade, o Espírito Santo fazia isso por mim, até o meu Deus, até o nosso Deus. Porque até então eu não sabia orar, eu não sabia nem direito da existência de Deus nessa idade. A minha mãe, ela nos ensinava a rezar, porque eles eram católicos, não praticantes. O que eu quero dizer não praticante é que eles não iam na igreja, não eram assíduos da igreja.
e não tínhamos uma Bíblia dentro de casa. Nós não tínhamos Bíblia de espécie alguma. Eu fui ter minha própria Bíblia com 15 anos de idade, já aqui na cidade de Jaraguá do Sul, que eu comprei a minha Bíblia, minha mesma. Então, a nossa mãe, minha mãe, né, nos ensinava a rezar todo dia antes de dormir. Eu e mais os outros irmãos que eu tenho, né, e nos ensinava a reza. Nós fazíamos a nossa reza e cada um ia para a nossa caminha dormir. Mas eu sentia algo diferente, eu sentia aquela sede, aquela coisa arder dentro do meu peito, de conhecer Deus, de quem era, como era Deus, um ser tão grande. Eu tinha já 2 tias, por parte de meu pai, que já frequentavam igrejas, já eram líderes de igreja, de círculo de oração e tudo mais, e elas falavam desse Deus. Às vezes eu ficava só escutando elas comentar: hoje o culto foi uma bênção, hoje Deus falou no meio da igreja, hoje Deus falou tanto comigo e tal. E eu, como criança, eu ficava imaginando: meu Deus, mas como que Deus falou com elas no meio da igreja? Meu Deus, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso saber quem é esse Deus. E deve ser um Deus tão grande, tão maravilhoso, porque criou o céu, criou a terra. E eu ficava ali fantasiando como que era Deus. E elas falavam: eu preciso orar, é uma campanha de oração, campanha de jejum, e ali falando, né? E eu falei: meu Deus, se Deus escuta, ouve elas, Ele vai me ouvir também. O que eu fazia? A minha mãe ia dormir, meus irmãos iam dormir, e eu ali ao redor da minha caminha dobrava meus joelhinhos ali com 6 anos de idade, e ali eu começava a falar com Deus, começava a orar, a pedir, a falar todas as minhas necessidades, as necessidades da minha família. E ali eu lembro que eu não tinha pressa de levantar dali da presença de Deus. E aquilo era tão bom, era um momento tão maravilhoso. Se apagava tudo porque lá não havia energia elétrica. Então era assim, era um breu todo, era um breu total, era uma escuridão total lá. E noite de lua cheia eu me lembro que quando eu ia dobrar meu joelhinho para orar, nós morávamos assim num sertão, era aquelas casas de madeira velha, antiga, feita de aquelas taubas, sabe? Que tinha aquelas frestas bem grandonas assim. E noite de lua cheia a gente olhava assim, via aqueles clarão assim pelas frestas das taubas, né? E ali eu falava com Deus, era muita claridade que batia dentro do quarto ali, era isso ali. A gente tinha vela de lamparina porque não tinha luz lá. Agora sim, agora já tem, né? Já tem esgoto sanitário, já tem energia elétrica, tudo. Mas antes não, antes era só vela de lamparina que defumava a casa inteira, e vela de querosene, e água era água do poço, para lavar roupa era lá no tanque, banheiro era aquelas patente, né? Patente, assim, não sei quem que já morou no sítio, assim, já deve entender e saber o que eu estou falando, né? Então a gente tinha uma vida assim bem precária mesmo, assim, a gente era passamos altos, mas enfim, isso passou, Deus nos deu graça e aqui nós estamos. E ali eu tava orando e pedindo a Deus, eu queria mais de Deus, eu tinha sede de conhecer Deus, de saber quem era esse Deus maravilhoso, que falava com as minhas tias, que eu queria escutar a voz dele, que somente a reza com a minha mãe, com os meus irmãos, não me satisfazia. Eu queria ouvir a voz de Deus falando comigo. Ouvir a voz dele, sentir ele, saber quem era Deus. Sabe? Ali eu queria muito isso na minha vida. E um certo dia, e ali foi se passando, e eu orando, e eu sempre escutando, querendo perto da minha tia, fazendo pergunta para minha tia, e ela falando desse Deus maravilhoso, desse Deus
grande, e até ela dizendo, dobra o teu joelho, ore, pede, que Deus, ele fala com a gente, ele tem as maneiras dele falar, através de sonho, através de revelação e tudo mais. E o meu pai, ele era um homem assim, como que eu vou te dizer? Não entendia, ele na época, se a gente orasse muito, ou lesse a Bíblia, no entendimento deles, você vai ficar louca, ou coisa assim. Enfim, esse era um pensamento deles e tudo mais, né? E eu comecei a pedir para Deus, eu quero te conhecer, na minha mente de criança. Eu quero saber como que tu é. Deus, eu tenho sede de ti. Começava a orar, Senhor. E ele foi, a minha oração pedindo, e eu pedindo, Jesus, como se manifesta para mim, eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é. E foi se passando os anos, foi se passando eu ali, mas eu não podia nem falar, falava com meu pai, deixa eu ir na igreja com a tia, não, vai fazer o quê? Como é que você vai para a igreja? Não, o teu lugar é aqui do lado da tua mãe, coisa. Pai, eu queria tanto ir na igreja e tal, né, orar, eu preciso, falava até de Deus para ele, né. Ele, você tá ficando doida, menina, que isso? E quer saber de uma coisa? Você quer orar? Vá orar embaixo de um pé de árvore, ele falava pra mim. E eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou mesmo, eu vou orar debaixo de um pé de árvore. Eu pensava comigo, eu já tinha em torno de uns 9 anos, mais ou menos. E lá no sítio, a gente pegava fazia vassoura de um mato que tinha lá, a gente pegava para fazer vassoura para varrer os terreiros, para limpar aqueles paiol que a gente guardava, celeiro ali das vacas, os mantimentos dos animais e tudo, né? Enfim, eu aproveitava, eu ia lá para colher esses matos, né? Para fazer essa vassoura, pra gente fazer a limpeza em volta da casa, em volta ali onde ficava a gente guardava os mantimentos para o rancho, onde a gente guardava os mantimentos para os animais. E eu aproveitava, dobrava meu joelho lá embaixo daquele pé de árvore e colocava o meu joelho ali naquela terra e orava. E orava e dizia, Jesus, eu quero te conhecer. Meu Deus, eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero, porque tu é um Deus que as minhas tias falam, que tu é tão poderoso, que tu fala com elas, que tu se revela para elas. E eu quero saber, eu quero mais de ti, Jesus, se tu é real mesmo, ou é mentira das minhas tias, ou é fantasia delas. Eu tinha aquela sede ardente, que meu coração ardia, meu coração queimava. Meu coração queria mais, eu queria saber quem era esse Deus tão poderoso, tão grandioso que elas falavam. E um certo dia, eu tava limpando a casa para minha mãe, com 9 anos, 8, 9, 10 anos, lá no sítio, cada um de nós tínhamos as nossas obrigações, sim. Minha mãe tava lá num tanque lavando roupa, os meus irmãos já tinham saído para a lavoura, e o meu pai também, tava só eu e minha mãe, mais um irmãozinho menor, mas o irmãozinho menor tava dormindo, e eu tava lá limpando a casa, sozinha, passando cera no assoalho de madeira, porque lá era tudo de madeira, tudo bruto, não existia nada que existe hoje, que é tudo fácil, né? E às vezes a gente reclama. E eu ali, limpando, passando cera, encerando e tal. De repente uma voz falou, me chamou pelo meu nome, disse, Cleusa. E eu parei e disse, mãe, o que foi, mãe? Aquela menina, eu não tô te chamando. Continuei passando, fazendo a minha limpeza. Chamou pela segunda vez pelo nome, Cleusa. Eu levantei de novo e falei, mãe, tá me chamando? Mãe, o que foi? Ela, eu não estou te chamando, menina, mas vai trabalhar, vai terminar o teu trabalho. E eu continuei, né? Já meio com receio, disse, meu Deus, mas quem é que tá me chamando? Quem é que tá falando comigo? E lá pro sítio, aquela época, tinha um tal de visagem, assombração. Tudo que era fora do normal para eles era visagem ou assombração. Eu falei, meu Deus, será que tem alguma assombração por aqui me chamando? Imagina, uma criança de 9 anos, o
cresceu ouvindo falar nisso, que tinha visagem, que tinha assombração, tudo que era canto. E continuei, pela terceira vez, eu escutei chamar meu nome. Cleusa. Aí eu levantei. Levantei onde eu estava ajoelhada, passando cera ajoelhado, que tinha que ser taúba por taúba, né, para aquilo ficar bem bonitinho. Levantei e fui, me deu uma coragem, sabe? Eu disse, eu vou lá nos ranchos, vou ver por tudo, porque tem alguém me chamando, eu não tô ficando doida. Fui, levantei, olhei tudo lá nos ranchos, onde a gente guardava os mantimentos para os animais, né? E eu olhei, procurei por tudo, nada. E minha mãe lá lavando roupa e nada, aquilo me arrepiou. E aquilo me deu medo. E eu fiquei, Jesus, quem tá me chamando? Quem foi que me chamou? E anoiteceu, e aí a minha mãe veio, né? Fizemos a nossa reza e fomos deitar. E eu com aquele medo na minha cabeça, quem me chamou por 3 vezes? Quem me chamou por 3 vezes? Aí me deitei, fiz a minha oração, mais longa ainda, porque eu tava com mais medo, né? Aí falei, Jesus, alguém me chamou por 3 vezes, Jesus, se for uma assombração, tire de roda da minha casa, Jesus, tenha misericórdia da minha família, que ninguém faça mal para meus irmãos, para minha mãe, para o meu pai. Enfim, foi fazendo uma oração ali e deitei, né? E eu me lembro que eu me deitei com a minha barriga para cima e fechei meus olhos. E aí foi onde o Senhor Deus se revelou para mim, se revelou os céus para mim. Isso eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Foi uma revelação linda, maravilhosa. Primeiro sobrenatural de Deus na minha vida. Isso vai ficar pro próximo vídeo, que eu quero compartilhar isso com vocês. E só finalizando esse vídeo, hoje eu sei quem que estava me chamando. Hoje eu sei a voz que estava me chamando. Lá no livro de Samuel, Samuel foi chamado. Deus chamou Samuel pelo nome dele por 3 vezes. E Samuel foi lá ver com Eli. Eli, você está me chamando? Eli falou para ele que não. E quando Eli, como Eli tinha o discernimento, Eli era um sacerdote, falou para ele, Samuel, vai e responde, fala, que o teu servo ouve. Mas como eu não tinha um Eli na minha vida, eu não pude falar isso para o meu Deus. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Hoje eu sei que era a voz de Deus falando comigo e me chamando pelo meu nome. Até o próximo vídeo, que eu irei contar para vocês como Deus revelou o céu para mim, me levou até o céu com 9 anos de idade.